Beleza, bom dia então a todos, sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula é sobre espelhos esféricos, segunda parte, que é a parte que envolve os cálculos, que é chamado de estudo analítico, tá? Eu vou apresentar aqui os slides para vocês a partir de agora. Todos estão vendo minha tela aí? Sim. Beleza? Uhum. Então vamos iniciar aqui. Espelhos esféricos 2, tá? Espelhos esféricos a gente divide em duas partes. A primeira parte que vocês assistiram sábado fala sobre a teoria, sobre o que é um espelho esférico, é a construção das imagens lá, quando a imagem é real, quando ela é virtual, quando ela é direita, quando ela é invertida, né? Os tipos de espelho que são o côncavo e o convexo, tudo bem? Aqui a gente vai estudar a parte matemática, tá? E aí eu vou falar com bastante calma aí para vocês, para que vocês não tenham nenhuma dúvida, porque esse assunto ele não é difícil, ele é um assunto fácil. Se você prestar atenção e perguntar aí bastante, você vai, ao final da aula, entender. Tudo bem? Então, vocês fiquem à vontade para perguntar ou com o microfone ou digitando aí. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Érica também quer entrar. Tem gente entrando agora. Tô vendo se eu consigo autorizar. Eu vou autorizando pelo meu celular aqui, para mim não sair do slide aí, tá? Quando alguém aparecer aí, eu aperto aqui pelo meu celular e dá para autorizar a entrada da galera aí. Então, primeiro, para a gente estudar a parte de cálculo aqui dos espelhos esféricos, a gente tem que traçar um referencial, chamado de referencial gaussiano, tá? Que é um sistema constituído por um par de eixos, igual ao eixo x, y que tem lá da matemática. Para que serve isso, professor? É porque eu quero saber os sinais, quando a distância do objeto para o espelho é positiva, quando a distância da imagem para o espelho é negativa, quando a altura do objeto é positiva, quando a altura da imagem é negativa. A gente precisa traçar um eixo cartesiano aqui, x, y, e explicar para vocês quais são as regras que a gente vai adotar aqui. Tudo bem? Esse referencial é chamado de referencial gaussiano. Vamos observar aqui, olha lá. Tens aí na tua tela um referencial, o eixo para cima e o eixo horizontal aí, tá? Perceba o seguinte, que as setas, elas indicam o sentido em que as distâncias serão positivas e os sentidos em que as distâncias serão negativas. Mas a maneira mais fácil de ver isso, mais simples, é a seguinte: tudo que tiver para cima tem a altura positiva, tudo que tiver para baixo tem a altura negativa. Tá? Então, para cima a altura é positiva, para baixo a altura é negativa. O que tiver na frente do espelho vai ser positivo, o que tiver atrás do espelho é negativo. Então, acho que é bastante simples aí. Se tu olhar, isso parece com o eixo cartesiano, com a diferença é que o lado positivo está para o lado esquerdo aqui, olha lá. O eixo cartesiano estaria para o lado direito, né? Aí, matemática, é para cima e para a direita. Aqui o positivo é para cima e para a frente do espelho. Tudo bem? Entenderam o que eu falei aí? Quando é que as distâncias serão positivas e quando é que serão negativas? Na frente do espelho e para cima será positivo. Atrás do espelho e para baixo será negativo. Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá. Então, se eu colocar um objeto aqui na frente do espelho, olha lá. Só dar um exemplo aqui para a galera entender bacana. Se eu colocar um objeto aqui, ó. Vocês viram na aula passada, vocês disseram que assistiram a aula de sábado, que eu postei o vídeo lá. Não foi ao vivo a aula, mas eu postei o vídeo lá dela. Então, olha lá. Se eu colocar esse objeto aí na frente do espelho, a distância dele eu vou representar por P. Sempre a distância do objeto para o espelho a gente vai representar pela letra P. E aí a imagem dele vai se formar bem aqui, olha lá. Vou dar um exemplo aqui. A imagem dele se forma para cá, invertida, tá? Então, a distância dele para o espelho, da imagem para o espelho, eu vou chamar de P'. Olha lá. Tanto P como P', tanto o objeto como a imagem estão na frente do espelho.
Então, esse P aqui ele vai ser positivo, porque ele está na frente do espelho. Ele vai ser maior que zero. Do mesmo modo, o P', a distância da imagem, também é positiva, porque está na frente do espelho. Agora, a altura do objeto, como ela está para cima, ela é positiva. Mas a altura da imagem, como ela está para baixo, ela é negativa. Então, nesse exemplo aqui, o O seria positivo, porque está para cima, né, de cabeça para cima. Mas a altura da imagem, como ela está invertida, ela é negativa, esse I aí. A gente vai representar a altura da imagem pela letra I, a altura do objeto pela letra O. Distância do objeto para o espelho vai ser chamada de P. Distância da imagem para o espelho vai ser chamada de P'. Quando a imagem estiver na frente do espelho, essa distância ela é positiva. Tudo que está para esse lado esquerdo aqui, em relação ao eixo horizontal, vai ser positivo. Tudo que estiver na direção atrás do espelho, né, em relação à distância horizontal, vai ser negativo. Então, se a imagem ela é virtual, ela está formada atrás do espelho. Então, a distância dela vai ser negativa. Espelhinha, se esse cara se formasse para cá, para trás, por exemplo, aqui, olha lá. Se a imagem se formar aqui, o P', sempre o P' é a distância da imagem para o espelho. Então, esse P' aqui, como ele está atrás do espelho, ele vai ser negativo. Agora, a altura da imagem aqui, tu não mede na horizontal, tu mede na vertical. Mesmo que esteja atrás do espelho, como a imagem ela é virtual, ela é direita. Então, essa altura dela agora é positiva, porque ela está para cima. Então, o raciocínio aqui é o seguinte: alturas a gente mede na vertical. O que tiver para cima é positivo em relação à altura. E o que tiver para baixo vai ser negativo. Mesmo que esteja na frente do espelho, se tiver invertida a imagem aqui, o I é negativo. Em relação às distâncias, distância focal, P e P', o que tiver na frente do espelho vai ser positivo, e o que tiver atrás do espelho vai ser negativo. Então, olha lá, o espelho côncavo, os elementos estão na frente do espelho, tanto o foco como o centro. Então, a distância focal do espelho côncavo é positiva. Mas no espelho convexo, a distância focal está atrás do espelho, então ela vai ser negativa. Tudo que for na horizontal, que estiver atrás do espelho, é negativo. Tudo que for na horizontal, na frente do espelho, é positivo. Tudo que estiver na vertical para cima, independente se está na frente ou atrás do espelho, se estiver para cima, vai ser positivo. O que estiver para baixo aqui, em relação à altura, vai ser negativo. Tá dando para entender o que eu estou falando aí? Sim. Beleza? Tá bom. A gente vai entender melhor isso nas questões quando a gente fizer, que eu vou estar sempre pegando no pé de vocês para vocês ficarem atentos para isso. É por isso que eu dei aquela aula antes lá, o vídeo lá para vocês assistirem. Então é importante que assistam aquela aula lá, para que a gente possa entender essa continuação. Beleza. Professor, quais são as fórmulas que a gente vai utilizar aqui? Tem fórmula? Tem. A física, ela depende da matemática. Então, todos os assuntos aqui da física tem matemática no meio. Essa equação aqui ela é chamada de equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vocês receberam a apostila e tem um resumo disso para vocês lerem. No celular de vocês já receberam, tá? Então, essa equação de Gauss, ela relaciona a distância focal com a distância do objeto ao espelho, que é o P, e com a distância da imagem ao espelho, que a gente chama de P'. Tudo bem? Tá? Só que essa equação ela pode ser escrita de duas formas. Nesse modo aqui, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', ou ela pode ser escrita dessa outra forma aqui. A distância focal é igual a P vezes P', dividido pelo P mais o P', ou seja, tu faz o produto pela soma. Tu multiplica em cima as distâncias do objeto e da imagem, e você soma elas embaixo para achar a distância focal. Então, perceba que esse segundo modo aqui ele é mais fácil que o primeiro. O primeiro você vai ter que achar o MMC aí, porque está inverso aqui, né? Então, é melhor você utilizar a fórmula desse jeito aqui. Então, se eu quiser calcular, se eu quiser relacionar a distância focal com as distâncias do objeto ao espelho, com a distância da imagem ao espelho, eu faço o produto pela soma, que é essa daqui. Eu vou anotar aqui, mas eu acho que você já tem lá
Tem na apostila isso de vocês, olha lá. Esse F aqui é chamada de distância focal. Deixa eu anotar aqui. Tem pressa. Espero que vocês aprendam. Então, esse F aqui é a distância focal. O que é a distância focal? É a distância do foco para o espelho. Distância focal. Uma perguntinha, eu já falei, mas eu vou perguntar agora para ver quem está prestando atenção na aula. Essa distância focal, ela é positiva no espelho côncavo ou no espelho convexo? Quem sabe responde aí. Essa distância focal, ela é positiva no espelho côncavo ou no espelho convexo? Ninguém sabe? Ninguém sabe me responder essa pergunta simples? Vou desenhar aqui para ti o espelho côncavo, olha lá. Espelho côncavo. Esse aqui é o côncavo. O foco está aqui, ó. E o centro está aqui, olha lá. A distância, esse aqui é o vértice, né? Esse aqui é o eixo principal que a gente chama, olha lá. A distância do foco para o vértice, ela é chamada de distância focal, que é esse Fzinho aqui que aparece, tá? A distância do centro para o vértice é o raio do espelho. Essa distância focal, ela é metade do raio. Ela vale metade. Se eu te der o raio, tu divide o raio por 2 para achar a distância focal. Pergunto para vocês, esses elementos aqui no espelho côncavo, eles estão na frente ou atrás do espelho? Na frente? Na frente, né? Lembra que esses tracinhos indicam a costa do espelho. Se eles estão na frente, essas distâncias aqui que eu falei agora há pouco, elas são positivas ou negativas? Positiva, né? Positiva. Então, sempre que falar no espelho côncavo, a distância focal ela é positiva. Ele vai dizer para ti na questão se o espelho é côncavo ou convexo, mas ele não vai dizer se é positivo ou negativo. Você tem que saber, tá? Então, toda vez que o espelho for côncavo, a distância focal ela é positiva. Eu vou desenhar aqui para ti o espelho convexo, aqui embaixo, olha lá. Espelho convexo. Eu passei agora uns 5 minutos explicando aí distância para vocês, quando vai ser positivo e quando vai ser negativo. Então, o espelho convexo, ele é assim, olha lá. Aqui é o vértice, aqui é o foco, aqui é o centro. Tudo bem? A distância do foco para o vértice é chamada de distância focal. A distância do centro para o vértice é o raio do espelho. Olha lá. Tá? A frente do espelho é para cá. Essa linha aqui imaginária é chamada de eixo principal. Tudo isso está sendo explicado naquela aula anterior lá do sábado. Tá? Então, nós temos aqui o espelho convexo. Esses elementos agora, eles estão na frente ou atrás do espelho? Estão atrás. Atrás do espelho. Então, a distância focal, essas distâncias aqui na horizontal, serão positivas ou serão negativas? Negativos. Toda vez que falar o espelho convexo, a distância é negativa, distância focal. Toda vez que falar o espelho côncavo, todas as distâncias na frente dele são positivas. Todas as distâncias atrás do espelho são negativas. Tudo bem aí? Então, esse F é a distância focal. Quem é esse P, professor? Esse P é a distância do objeto ao espelho. Esse P é a distância do objeto ao espelho. Eu vou te dar na questão, ou posso pedir ele, né? Olha lá.
Distância do objeto ao espelho. Quem é o P', professor? O P', ele vai ser a distância da imagem ao espelho. A distância da imagem formada. Tudo bem? Essa distância focal ela vai ser positiva no espelho côncavo. Esse P sempre é positivo. O P sempre é positivo, independente se o espelho é côncavo ou convexo, porque ele é a distância do objeto ao espelho. Tu sempre vai botar o objeto aonde? Na frente, né? Tu não vai colocar o objeto atrás do espelho que você não vai conseguir ver. Então, como o objeto sempre está na frente do espelho, ele sempre vai ser positivo, esse P. Agora, o P', ele pode ser positivo se a imagem for real, se estiver na frente do espelho, ou ele pode ser negativo se a imagem for virtual, se ela estiver lá atrás do espelho. Então, quando a imagem estiver atrás do espelho, o P' vai ser negativo. Quando a imagem estiver na frente do espelho, que ela for real, o P' vai ser o quê? Positivo. Tudo bem aí, galera, o que eu falei? Tá entendido isso? Sim. Sim. Beleza? Sim. Tá. Então, vamos lá. Olha, eu tive um trabalhão para fazer e tinha tudo pronto aqui. Objeto real, quando está na frente do espelho, o P é positivo. Imagem real, quando está na frente do espelho, ela é positiva. Imagem virtual, atrás do espelho, P' é negativa. Espelho côncavo, distância focal positiva. Espelho convexo, distância focal negativa. Mas já entenderam, né? Então, vamos lá. Aumento linear transversal. O que é esse aumento linear transversal, professor? É a relação entre a altura da imagem formada e a altura do objeto. Este I é a altura da imagem. Este O é a altura do objeto. Então, o aumento linear transversal ele é dado pela altura da imagem dividida pela altura do objeto. Por que isso? Porque tem questões que a gente fala, olha, a imagem ela é real, invertida e maior. Só que ela é maior quantas vezes? 2 vezes? 3 vezes? Então, esse aumento ele diz para mim quantas vezes a imagem ela é maior ou menor, porque ela pode ser menor também, né? Tá? Então, a gente define aumento linear transversal como a razão entre a altura da imagem dividido pela altura do objeto. Eu também posso encontrar isso aí da seguinte forma. Menos P' sobre P. Lembrando que esse P' é a distância da imagem para o espelho, esse P é a distância do objeto para o espelho. Tá? Eu também posso encontrar o aumento por mais uma fórmula aqui. F sobre F menos P. Esse F é a distância focal, como a gente acabou de ver, e esse P é a distância do objeto ao espelho. Uma dica aqui. Quando o aumento é positivo, é porque a imagem é direita. Ambos estão de cabeça para cima, então vou dividir dois números positivos. Então, esse aumento vai dar positivo. Agora, o aumento ele vai ser negativo quando a imagem estiver invertida. Por quê? Porque o objeto está para cima, o objeto é positivo, e a imagem está invertida, o I é negativo. Se eu dividir um número negativo por um número positivo, essa conta vai dar negativa. Tá? Então, o aumento ele vai ser negativo se a imagem for invertida, e o aumento vai ser positivo se a imagem for direita. Tudo bem? Beleza aí? Tudo bem, galera? Sim. Tranquilo? Todas essas coisas que eu estou falando aqui, a gente só vai entender, na verdade, quando a gente for fazer exercício, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, não se preocupe na primeira questão, eu vou fazer com bastante calma. Pode explicar de novo, Érica? Sim. Olha lá. Érica, quando a gente utiliza aqui espelhos esféricos, tanto objeto como imagem, né, nem sempre eles vão ter o mesmo tamanho, como no espelho plano. No espelho plano que a gente estudou, o objeto ele é sempre do mesmo tamanho da imagem. Mas aqui a imagem ela pode ser maior, ela pode ser menor, ou ela pode ser igual ao objeto. Então,
definiu-se uma grandeza chamada de aumento linear transversal. O nome é aumento, mas pode ser diminuição também, porque às vezes a imagem ela é menor que o objeto, tá? Então, eu vou comparar, essa fórmula aqui compara a altura da imagem em relação à altura do objeto. Este I representa a altura da imagem, esse O representa a altura do objeto. Então, se eu quero calcular o aumento linear transversal, eu divido a altura da imagem I pela altura do objeto O. Mas eu também posso calcular isso por outra fórmula, menos P' sobre P. Esse P', como a gente já viu, é a distância da imagem para o espelho, e esse P é a distância do objeto para o espelho. Eu também posso calcular esse aumento através dessa fórmula, F sobre F menos P. Esse F é a distância focal, e esse P é a distância do objeto ao espelho. Todas essas fórmulas aqui, todas essas letras, elas têm que obedecer aqueles sinais lá. Se o espelho for côncavo, esse F vai ser positivo. Se o espelho for convexo, esse F vai ser negativo. Se o objeto está na frente do espelho, o P é positivo. Se a imagem está na frente do espelho, o P' é positivo. Se a imagem está atrás do espelho, esse P' é negativo. Se a imagem está invertida, esse I é negativo. Se a imagem está à direita, esse I é positivo. Então, mesmo tendo sinais da fórmula, ainda tem que substituir o sinal da grandeza, dependendo da questão. E aí eu vou sempre estar falando quando é positivo e quando é negativo. Tudo bem, galera? Entendeu? Então vamos lá. Eu vou fazer as questões. Sempre aquela ideia lá de eu passar 10 questões para vocês. Vocês já viram lá na apostila que tem 10 questões. Então eu vou resolver 5 para ti, de graça, tá? Posso até resolver mais se der tempo. E vai ficar 5 para vocês fazerem. Mas vocês têm que me enviar as 10. As que eu fiz e as que eu não fiz. Vamos lá. Dá uma lida nessa questão aí e me diz se você sabe fazer. Com as fórmulas que a gente acabou de ver. Você tem 3 minutos para pensar aí. Aí, após esses 3 minutos, eu vou resolver. É a letra E, sim. Vou já fazer para vocês, tá? Olha lá. Vou esquematizar aqui, mas depois eu mostro a resolução para você. Da letra E, a resposta. Um professor quer projetar slides numa tela a uma distância de 10 metros do projetor. Tá? Tudo bem? Então, a distância que a imagem vai ser projetada é o P'. Tudo bem? Então, ele está te dando aí o P'. Esse P', ele está dizendo que vale 10 metros. Tudo bem?
Olha lá. Sempre que for imagem projetada, ela é invertida e real, como no cinema, tá? Sabendo que o espelho do projetor é côncavo, quando eu falo côncavo, a distância focal ela é positiva. Eu falei para vocês aqui há pouco. Olha lá. Então, a distância focal é 2 centímetros aqui, ó. Beleza? Tá? E aí, se ele já me deu pelinha, me deu a distância focal, provavelmente ele vai pedir a distância do objeto ao espelho. Ele vai pedir o P. Tá? Ele vai pedir o P. Ou seja, ele quer a distância do objeto ao espelho. Que veio, olha lá. Em centímetro em cada. Aí ele quer saber a distância aproximada em centímetro em que cada slide deve situar-se em relação ao espelho é quanto? O slide é o objeto que vai aparecer, tá? Então, ele quer o P. O P', por que é positivo, professor? Porque como a imagem ela é real, ela é positiva. Se a imagem fosse virtual, ela seria negativa. Como é que eu sei que a imagem é real, professor? Se ele não falou a palavra real aí. Ele não falou real, mas ele falou que ele vai projetar numa tela. Toda vez que uma imagem ela é projetada numa parede, essa imagem ela tem que ser real. Ela está na frente do espelho, tá? E ela é invertida também. Por que no cinema, então, professor, quando eu vou assistir um filme lá, a imagem não aparece de cabeça para baixo? É porque o aparelho, o projetor lá de onde está saindo, está invertido. Mas sempre que uma imagem ela é projetada, sempre que uma imagem ela é real, ela é invertida. Se vocês lembrarem da nossa primeira aula, eu falei que a imagem é formada na retina do nosso olho, invertida, de cabeça para baixo, e o nosso cérebro corrige. Vocês estão lembrados disso? Tudo bem? Sim. Pois é. Então, toda vez que a imagem ela for real, ela é invertida. Se eu fosse representar a letra I, ela seria negativa porque está de cabeça para baixo. Mas a gente não vai precisar do I aí. Beleza? Então, ele quer saber. Só tem um porém aí, galera. As distâncias, ele quer saber em centímetro. Então, a distância focal está em centímetro, mas o pelinho ele deu em metros. Então, antes de você fazer o cálculo, você tem que passar tudo para centímetros. Se 1 metro são 100 centímetros, 10 metros serão 1000 centímetros. Então, aqui, esse pelinho, você tem que colocar, ao invés de 10, colocar 1000. Tá? Tudo bem? Então, é 1000 centímetros o pelinho. Tudo bem? Porque 1000 centímetros é a mesma coisa que 10 metros. Aí, como é que a gente faz isso aí? Olha lá. A fórmula que a gente aprendeu, tá? F é igual ao produto pela soma. Em cima, P vezes pelinha. Embaixo, a soma. P mais pelinha. Então, a distância focal, ele disse pra gente que é 2 centímetros. O P é o que a gente está procurando. E o pelinha vale 1000 centímetros. Então, em cima vai ficar P vezes 1000. E embaixo, P mais 1000. Quando eu fiz essa conta aqui, eu fiz todinha com detalhe. Mas para passar para o slide, dá muito trabalho. Então, você vai armar desse jeito. E aí, o que você vai fazer aqui, a continuação, né, do cálculo? Esse cara aqui está dividindo, eu posso botar entre parênteses, e aí ele vai passar para cá multiplicando. Vai multiplicar esse 2. Aí esse 2 vai multiplicar o P, depois o 2 vai multiplicar o 1000. Então, eu vou ter 2P, olha lá como é essa conta aí. Eu vou ter 2P mais 2 vezes 1000 dá 2000. Beleza? Igual. Aqui em cima eu tenho P vezes 1000, ou seja, dá 1000P, né? P vezes 1000 dá 1000 vezes P. Beleza? E aí, professor, o que a gente faz mais aí? Ele quer calcular este P, né? Então, esse 2P aqui, ele vai passar negativo para o outro lado. Esse 2P vem para cá, ó. Só que ele vem negativo. Então, eu vou ter 2000 desse lado, eu não mexo com os 2000. Só fazendo a conta aqui para você, tá? Aí eu vou ter 1000P, que já estava desse lado, eu não mexo nele, menos 2P que veio de lá. Ele estava positivo, ele vem negativo. Então, aqui eu vou ter 2000 igual. Quanto é 1000 menos 2?
1000 menos 2 é 998. P, né? E aí, como a gente quer o P, esse 998 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, eu vou ter, na verdade, 2000 dividido por quanto? Por 998. Isso aqui é igual ao P que a gente está querendo. Só que, gente, aqui entre nós, 998 é praticamente 1000. É quase 1000. Então, se eu dividir 2000 por 1000, daria aproximadamente quanto? 2, né? Botaria os 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo. Que na questão ele fala que ele quer aproximado, olha lá. Porque ele sabe que não vai dar exato. Vem aqui escrito. Então, a resposta é a letra E, aproximadamente 2 centímetros. Deu para entender, galera? Sim. Tranquilo? Anotaram? Só pode repetir. Hein? Pode repetir. Qual parte? Conta aí a conta, o cálculo. Você tá desde o início da aula, né? Ou entrou agora? Mais ou menos, é porque tinha caído a internet. Ah, tá. Vamos lá. Então, deixa eu explicar aqui de novo a questão para ti. Um professor quer projetar slides numa tela a uma distância de 10 metros, beleza? Do projetor. Quando ele diz que ele quer projetar uma distância de 10 metros, sempre a distância da imagem que vai ser projetada para o espelho, a gente vai apresentar pelo pelinha. E aí eu coloquei aqui, o pelinha, então, é 10 metros. Eu escrevi aqui de vermelho, olha lá. Só que 10 metros em centímetros é 1000 centímetros. Por que eu passo em centímetros? Porque ele não quer a resposta em metros. Ele quer em centímetros. Então, ele te deu 10 metros, você tem que transformar. Por que dá 1000? 1 metro são 100. Então, 10 metros vai ser 100 vezes 10. Ou seja, vai ser 1000 centímetros. Ele fala o seguinte também. Sabendo que o espelho é côncavo, quando ele fala que o espelho é côncavo, significa que a distância focal é positiva. Tá? Se o espelho fosse convexo, ao invés de eu colocar 2 centímetros, eu colocaria menos 2. Então, na questão, ele vai dizer para ti se o espelho é côncavo ou convexo. Dependendo do que ele fale, essa distância focal pode ser positiva ou pode ser negativa. Toda vez que for côncavo, é positivo. Então, ele fala, a distância focal é 2 centímetros. E a distância aproximada da imagem, a distância aproximada em que cada slide deve situar-se em relação ao espelho. O slide é o objeto que ele quer projetar. Então, ele quer saber a distância do objeto. A distância do objeto, a gente vai representar pela letra P. Tá? Então, P é o objeto, F é a distância focal e P' é a distância da imagem. Então, a gente usa essa fórmula aqui. Toda vez que a gente quiser relacionar focal, objeto e imagem. F é igual ao produto pela soma. Eu falei no início da aula lá. Então, a distância focal, ela vale 2, positivo. O P é o que eu quero saber. Então, aqui em cima fica P vezes 1000. E embaixo a soma, o P mais 1000. Fazendo essa conta aqui, a parte de baixo que estava dividindo, eu passei multiplicando com esse 2 aqui. Vai ficar 2P mais 2000 igual a P vezes 1000. E aí, esse 2 aqui eu passei para o outro lado negativo. Como ele está positivo, então eu vou subtrair 1000P menos 2P. 1000P menos 2P é 998P. Do outro lado ficou 2000. Então, esse 998 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 2000 dividido por 998. Que é praticamente 2, né? Porque embaixo é praticamente 1000. Então, a resposta aí é aproximadamente 2 centímetros, letra E. Todo mundo entendeu, galerinha? Entendi agora. Beleza? Sim. Então, você vai fazer essa aqui no papel agora. Dá uma olhada aí. Ele está te dando a distância focal. Dicas aqui. Não, ele está te dando o raio. O raio é 6. Eu falei no início da aula que a distância focal, ela vale metade do raio. Como esse espelho é côncavo,
essa distância focal vai ser positiva e o raio também, tá? Então, a distância focal aqui, ela é 6. Se a distância focal é 6 e o raio vale metade sempre dela, vai dizer que a distância focal, nesse exemplo, vale 3. Tudo bem? Ele está te dando a distância focal. Um objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo de raio de curvatura igual a 6 centímetros. A partir disso, é possível observar que a imagem real foi formada a 12 centímetros de distância do vértice. Esse é o P'. Como a imagem ela é real, gente, ela está na frente do espelho. Sempre que a imagem estiver na frente, o P' é positivo. Então, esse P' ele vale 12 centímetros positivo, olha lá. 12 centímetros. Então, eu te dei o F e estou te dando o P'. Ele vai pedir o P, quer ver? Olha lá. Dessa forma, é correto afirmar que o objeto encontra-se a uma distância do vértice igual a quanto? Então, eu quero saber o P. Que fórmula tu vais usar? Distância focal é igual ao produto pela soma. É o P vezes o P' em cima sobre o P mais o P' embaixo. Faz aí e calcula para mim este P. Tenta fazer lá. Pega uma folha de papel e faz essa conta aí, me diz quanto é que dá. Sempre higienizando as mãos com álcool que tá pegando, moleque. Alguém já fez aí? Tô terminando. Tá.
Letra B? Não lembro a resposta, só fazendo. Acho que é. Vamos já ver. Alguém mais já fez? Posso corrigir? Pode. Um objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo de raio de curvatura igual a 6 centímetros. A partir disso, é possível observar que uma imagem real formada a 12 centímetros de distância do vértice do espelho. Dessa forma, é correto afirmar que o objeto encontra-se a uma distância do vértice igual a quanto? Então, eu falei para vocês, toda vez que ele der o raio, a focal ela é metade do valor que ele te der lá. Como o raio vale 6, a focal vai valer 3. Essa focal ela é positiva porque ele disse que o espelho é côncavo. Ele vai sempre dizer para ti. Se ele não disser, dá para te saber. Se ele pedir que tipo de espelho é, tu tem que calcular a distância focal. Se ela der positiva é porque é côncavo. Se ela der negativa é porque ele é convexo. Tudo bem? A partir disso, é possível observar uma imagem real formada a 12 centímetros de distância. Como a imagem é real, ela está na frente do espelho. Toda vez que a imagem estiver na frente, a distância dela, ou seja, o pelinho, ela é positiva. Então, o pelinho é 12. E aí ele pede para você calcular a distância do objeto para o espelho. O objeto é representado pela letra P. Tá? E a gente vai usar essa fórmula. F é igual ao produto pela soma. P vezes pelinha sobre P mais pelinha. Então, vai ficar assim, olha lá. Focal é igual a P vezes pelinha sobre P mais pelinha. A focal é 3, o P a gente quer e o pelinha é 12. Aí vai ficar em cima P vezes 12 e embaixo P mais 12. Tá? Antes de eu passar para cá multiplicando, eu sempre olho se dá para simplificar aqui em cima. Tá? Como aqui é 12 e aqui é 3, eu posso dividir 12 por 3, sobra 4 aqui, sobra 1 aqui, ó. Tá? E aí esse P mais 12 vai passar multiplicando esse 1 aqui. Quando eu multiplico P mais 12 por 1, dá P mais 12. Estou multiplicando por 1, dá ele mesmo, né? Igual. Aqui ficou P vezes 4. Então isso dá 4P, olha lá. Tudo bem? E aí esse P que está positivo, eu vou passar negativo. Então desse lado vai ficar só o 12. 12 é igual a 4P, que já estava lá, menos 1P que veio de lá. Então, 12 é igual. Quanto é 4P menos 1P? Dá 3P. Como a gente quer esse P, o 3 que está multiplicando vai descer dividindo. Então, vai ficar 12 dividido por 3. Quanto é, galera? 12 dividido por 3. 4 centímetros. A nossa amiga disse que era letra A, eu acho. Você falou letra A ou letra B? Letra B. Letra B, acertou, né? Entenderam aí essa questão, galera? Começaram a entender melhor agora? Entendi. A Érica ficou entre a C e não sei qual, olha. Isso. Tá. Então, beleza. Vamos fazer outra. Eu falei que quando a gente fosse fazer exercício, vocês vão entender melhor as questões. Dá uma olhada nessa daí. 3 minutos para você tentar e pensar aí.
Letra C. Dá mais um minuto aí para eu corrigir. Olha lá. Vou comentar aqui com vocês. Um objeto colocado a 20 centímetros de distância de um espelho. Então, esse é o P. Distância do objeto ao espelho sempre é o P e sempre é positivo, tá? P sempre vai ser positivo, porque tu sempre vai colocar o objeto na frente do espelho. É colocado na frente de um espelho, né? E sua imagem é formada a 12 centímetros de distância, é o P'. Agora, esse P' é positivo ou é negativo? Né? A gente não sabe ainda. Vamos ler o resto. A 12 centímetros. Olha lá. A 12 centímetros de distância. Se a imagem formada é real, bem aqui ele está te dando a resposta para a nossa pergunta. Quando a imagem real, ela está na frente ou atrás do espelho? Hein, galera? Quando a imagem real, ela está na frente ou atrás do espelho? Tá na frente. Na frente. Se ela está na frente, ela é positiva, esse P' ou é negativo? É positivo. Sempre positivo, tá? Então, ele vai dizer alguma dica aqui para você. Outra coisa, se essa imagem ela é real, o espelho é côncavo. Por que o espelho é côncavo? Porque o espelho convexo só tem um tipo de imagem. Ela é virtual, direita e menor, que é aquele espelho de loja, de garagem. Então, falou que a imagem é real, o espelho é côncavo. Só falta eu saber se é a letra B ou se é a letra C, tá? Tudo bem? Para isso, eu tenho que calcular a distância focal, né? Ou seja, eu tenho que calcular esse F aí. Beleza? Então, isso vai ficar assim, olha lá. Distância focal é o produto pela soma P vezes P' sobre P mais P'. Distância focal é igual a 20 vezes 12, embaixo 20 mais 12. Em cima, 20 vezes 12 dá 240. Embaixo, 20 mais 12 dá 32. Quando eu divido 240 por 32, dá 7,5. Positivo, né? Então, o espelho é côncavo, seria a letra C a resposta. Todo mundo entendeu isso aí, galera? Sim. Beleza? Já não tá ficando fácil agora? Estão achando que tá mais fácil agora para entender? Esse assunto é legal, é gostoso esse assunto para estudar. Não é assunto chato, não. É assunto bacana. Pelo menos, quando eu estudava, eu não conseguia aprender isso quanto estudante. Quando eu era aluno, eu achava isso difícil. Vamos fazer a próxima. Dá uma olhada nesse daí.
Ainda tem as outras alternativas aqui, né, que eu não mostrei. Olha. Tem a B, tem a D e a E. Só tem uma que não é, com certeza não é a letra C, porque como ele disse que o espelho é convexo, se vocês lembrarem que o espelho convexo só tem um tipo de imagem, que é a imagem que a gente olha na loja, na garagem, no ônibus, ela é virtual, direita e menor. Então a imagem não pode ser real aqui. A imagem real só tem no espelho côncavo. Como esse espelho é convexo. Outra coisa, ele falou que a distância focal vale 22,5. Só que como o espelho é convexo, tu vai colocar menos 22,5. Essa distância focal, como no espelho é convexo, ela é negativa. Se fosse no côncavo, seria positivo. Tá? Já posso resolver ou vocês estão tentando fazer aí? Letra B, pode resolver. Então vamos lá. Um espelho esférico convexo de distância focal igual a 22,5 centímetros. Então vamos lá. Vou anotar isso bem aqui para você. Toda vez que o espelho for convexo, a distância focal ela é negativa. Então aqui tu vai colocar menos 22,5, olha lá. Desculpa a minha letra, que eu estou fazendo com o mouse aqui, sai feia. Pode fazer mais bonitinha aí no teu caderno. Menos 22,5, tá? Menos 22,5. Forma de um objeto real, uma imagem com 1/3 do tamanho do objeto. Então, a altura da imagem, ela é 1/3 da altura do objeto. Certo? Então, ele está dizendo isso bem aqui para mim, olha. A altura da imagem, ela tem 1/3, ela é menor, né? 1/3 da altura do objeto. Tudo bem, galera? Considerando satisfeitas as condições de nitidez de Gauss, assinale a alternativa correta. Então, aqui ele pode pedir a distância do objeto, ele pode pedir a distância da imagem, ele pode perguntar se a imagem é real, ele pode dizer na letra D que a distância entre o objeto e a imagem é 30, ele pode dizer que a imagem ela é invertida, letra E, né? Essa imagem, ela é, como o espelho é convexo, essa imagem ela é virtual, né? Ela está atrás do espelho. Se ela é virtual, ela não é invertida. Ela é direita. Sempre que a imagem for virtual, ela está de cabeça para cima. Então, não pode ser letra E também, essa questão aí, tá? Ela não pode ser letra E, ela não pode ser letra C. Tudo bem? E as outras aqui, eu acho que a gente tem que fazer a conta para saber, tá? É o que a gente vai fazer agora. Sabendo que a distância focal é menos 22,5, e a altura da imagem, ele diz que é 1/3 da altura do objeto. A gente vai usar as fórmulas que a gente já viu agora há pouco, olha lá. Eu sei que a altura da imagem em relação à altura do objeto é 1/3. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que tem essa fórmula que eu dei para vocês hoje lá. Lá na aumento linear transversal, eu dei essa fórmula aqui para vocês, olha lá. Aumento linear é I sobre O, ou menos P' sobre P, tá? Ou F sobre F menos P, tá? Eu dei isso bem aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Sair aqui rapidinho. Vou mostrar para vocês onde eu dei essa fórmula aqui, olha. Dei bem aqui essa fórmula. Aumenta I sobre O menos P' sobre P, ou F sobre F menos P, tá? A gente viu lá, né? Aí, beleza. Vamos para cá, para a questão. Tá. Então, ficou assim. I sobre O. Quem é o I, professor? A altura do objeto, da imagem. Perdão. Altura da imagem. E o O que é a altura do objeto. F sobre F menos P. Ele diz que I sobre O vale 1/3. Então, eu coloquei aqui F sobre F menos P vale 1/3. Só que essa focal, eu falei para vocês que ela vale menos 22,5. Certo? Tudo bem? Ela vale menos 22,5 aí. E aí, o que a gente faz? Substituir onde tiver o F por menos 22,5. Então, ficou menos 22,5 sobre menos 22,5 menos P igual a 1/3 que ele me deu na questão.
Fazendo esse cálculo aqui, que eu não vou fazer todo detalhado para vocês, você pode fazer depois aí no teu caderno, vai descobrir esse P aqui, olha lá. Fazendo essa conta, tu vai achar o P igual a... É só multiplicar cruzado, tá? Isso aqui. Só multiplicar cruzado. Tu vai achar o P igual a 45 centímetros, tá? E aí, achando o P, a gente pode achar o P' pela mesma fórmula. I sobre O é menos P' sobre P. Beleza? Então, ficar 1/3 é igual a menos P' sobre 45. Multiplicando isso cruzado, vai encontrar o P' igual a menos 15 centímetros. Professor, por que deu menos 15? Porque a imagem está atrás do espelho. Quando ela atrás, eu falei para vocês que o P' é negativo. Quando ela está na frente, o P' é positivo. Então, o objeto está a 45 centímetros do espelho, na frente, e a imagem está a 15 centímetros lá atrás, tá? Então, é isso aqui que tá, galera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou fazer um desenho, né? O espelho é convexo. O espelho convexo é assim, ó, galera. E aí nós vamos ter aqui o eixo principal, aqui é o vértice, aqui é o foco, tá? E aqui é o centro de curvatura. O objeto, que é o P, está a 45 centímetros aqui do espelho. Então, esse cara está bem aqui, olha lá. A gente achou o P, né? Então, essa distância daqui para cá, ela vale 45. E a imagem, que é o P', está a 15 centímetros lá atrás. Então, o P' está bem aqui, olha lá. Lembra que a imagem ela é virtual, direita e menor, por isso que eu estou fazendo a setinha menor aqui. Então, ela está a 15 daqui do espelho, olha lá. Tudo bem? Então, o objeto em relação à imagem, ele está de distância 60, né? E se ele está a 15, se ele está a 45 do espelho, e ela está a 15 lá atrás, o total da distância de um para o outro é 60. Não seria qual a resposta aqui? A distância do objeto ao espelho é 60. Não. Está errada a letra A, porque a distância do objeto à imagem que é 60. O objeto para o espelho deu 45. A distância da imagem ao espelho é 15. Tá aqui, ó. É isso mesmo, né? A imagem é o pelinha, né? É 15 centímetros lá atrás. Aqui eu não boto o sinal, eu boto só aqui na resposta. Aqui no desenho. Então, a imagem se formou a 15 centímetros. Lembrando que a imagem ela é sempre o pelinha. Vocês acertaram, mas entenderam aí a conta? Essa é um pouco mais trabalhosa do que a gente estava fazendo, né? Deu para entender a continha aí? Mais ou menos. Mas então tu vai pegar ela para fazer depois, tá? Lembra que a gente não usa só aquela fórmula de... Não, a gente não usa só F igual ao produto pela soma. A gente usa em algumas... E a gente usa também a fórmula do aumento linear nas questões. A gente vai usar muito essas fórmulas aqui, ó. I sobre O, F sobre F menos... A gente vai misturar essas coisas aí, tá? I sobre O é menos P' sobre P. I sobre O é igual a F sobre F menos P. Tá? Então, aquela fórmula que você estava achando fácil, F igual ao produto pela soma, a gente vai usar ela em algumas situações, mas vai ter outras situações que a gente vai ter que usar essas aqui, ó. Tá? Então, vocês vão pegar essa questão, vão fazer de novo. Se quiser tirar foto aí da minha resolução, depois vocês vão pegar ela e vão tentar fazer de novo, até entenderem. Bacana. Posso passar outra questão? Todo mundo já anotou isso aí? Já tiraram foto? Print, isso, já tiraram print. Pronto, então a Erika é chique, né? Tira logo o print, então beleza. Vamos lá. A aula está gravada, tu pode voltar depois e assistir. Depois é só revisar, perfeito. Vamos fazer outra aí.
Já fizeram? Rapidinho, Humberto. Dá 3 minutos aí para eles fazerem. Falo sempre 3 minutos, que é o tempo médio da gente fazer uma questão no Enem. Érica, esse espelho é convexo. Espelho convexo não forma imagem real. Não pode ser letra D. Só forma imagem real se o espelho for côncavo. Quando ele fala espelho convexo, só tem um tipo de imagem, virtual, direita e menor. Não pode ser letra A. Só de eu falar isso aí, tu já sabe que a resposta é letra B. De bola. Nem precisa fazer conta nenhuma nessa questão aí. Eu vou fazer as contas, mas não precisa. Tá? Como ele fala que o espelho ele é convexo, o espelho convexo, ele só tem um tipo de imagem. A imagem ela é virtual, direita e menor. Sempre que for espelho convexo. Quando ele falar espelho côncavo, pode ser real ou pode ser virtual, mas espelho convexo, a imagem ela é virtual, ela é direita e menor. Aquele espelho que tem no ônibus, que tem em farmácia, que tem em loja. Quando você se olha nesse espelho, você parece bem pequeno e dá para ver a farmácia toda. Ele é utilizado para ver por segurança, né? É só analisar as alternativas. Não tem que fazer conta nenhuma, mas eu acho que eu fiz a conta. Mas só dele dizer que o espelho é convexo, eu já sei, porque ele só tem um tipo de imagem. Toda vez que o espelho for convexo, a imagem é virtual, direita e menor. Não pode ser letra A, porque sempre que a imagem é virtual, ela não pode ser invertida, ela é sempre direita. Não pode ser a letra C, porque ele diz que a imagem virtual é invertida. Não existe imagem virtual invertida. Sempre ela é direita, se ela for virtual. Letra D não pode ser real, porque o espelho é convexo. Espelho convexo, a imagem ela é virtual. Só por eliminação, já eliminei todas, sobrou só a letra B. Não é verdade? Isso. Cuidado, mas pode errar aqui, não vai dar essa mancada na prova do Enem, por exemplo. Tá? Então, só deu, olha só, não fiz cálculo nenhum e já matei a questão que é a letra B. Mas dá para fazer o cálculo? Dá. A distância que o objeto está do espelho é 40 centímetros. Esse aí é o P, né? O P é 40. A distância focal é 10. Como o espelho é convexo, tu não vai botar 10, tu vai botar menos 10.
Tudo bem? Se fosse côncavo, seria positivo. Mas como ele é convexo, isso aqui é menos 10, tá? Olha lá. Distância focal, produto pela soma. P vezes espelhinha sobre P mais espelhinha. A distância focal é menos 10, o P é 40. 40 vezes P, embaixo 40 mais espelhinha. 40 vezes espelhinha, 40 mais espelhinha. Fazendo a conta aqui, multiplicando tudinho, você vai encontrar que o espelhinho é menos 8. Imagem virtual, direita e 5 vezes menor. Por que é menos, professor? Porque como a imagem é virtual, ela está atrás do espelho. Então, essa distância ela é negativa, igual como a gente fez agora há pouco aqui. Ó. Se esse espelho é convexo, mais uma vez aqui para vocês, que é o vértice, que é o foco, está atrás do espelho o foco. O centro está aqui, ó. Então, tu colocar-te o objeto aqui, ó, na frente. A imagem se forma aqui assim, menor. Ela é negativa porque essa distância atrás do espelho ela é negativa. Tudo bem, galera? Por isso que é a letra B de bola. Mas nem precisava fazer essa conta toda aqui. Só de dizer que o espelho é convexo, eu já sei as características da imagem. Ela é sempre virtual, direita e menor. Entenderam aí, turma? Sim. Posso fazer Sim. mais uma do trabalho de vocês? Tá bom. Sim. Querem que eu resolva mais? Só mais uma, só mais uma. Mais uma, né? Olha aí, já passei da minha cota aqui, vou fazer mais uma aí. São 10, eu vou resolver 6 para vocês. Dá uma lida aí. Tem mais alternativa? Tem. Aqui. A letra C e a letra D. Mas primeiro tenta, antes de jogar as alternativas, tenta fazer a questão lá. Ele está te dando aqui um objeto de 4 centímetros de altura. Objeto, letra O. A altura do objeto é 4. É colocado a uma distância de 10 centímetros de um espelho côncavo. A distância é 10 centímetros. Não é o P, né? Sempre o objeto é positivo, porque ele sempre está na frente do espelho. Então, tu não vai te preocupar com o sinal em relação ao objeto. A distância focal é 60. Como é côncavo, essa focal é positiva. Então, tu tens aqui, olha lá. Essa configuração, eu te dei o O, te dei o P e o F. Tá faltando tu encontrar o I e tá faltando tu encontrar o P'. Vê se alguém consegue achar aí. O espelho é côncavo. Então, aqui não dá para a gente chutar ainda não, porque como o espelho é côncavo, a imagem pode ser virtual ou real. Então, tu tem que fazer a conta para saber. Se tu achar o pelinha e lhe der positivo, então a imagem é real, porque está na frente do espelho. Se tu achar o pelinha e lhe der negativo, é porque a imagem está atrás do espelho, ela é virtual. Então, tu pode usar pelo produto, pela soma aí, né? Para achar logo esse pelinho aí, para saber. Já dá para eliminar algumas. Vou dar 3 minutos para vocês fazerem. Já tomaram café, já? Já, né?
Eu acordo 5h30 da manhã, às vezes 5 horas, então eu faço, olha, a Anne não tomou. Pega logo o café, Anne, tu tá na frente do computador, do celular, dá pra ir fazendo e tomando o café. Cauã também. Eu devo estar tomando agora. Ninguém nem convida, né? Se fizer um café bacana aí, me convida para ir tomar um café aí na tua casa. Quais são as outras alternativas? Aí, a C e a D. Vai buscar lá, Anne, não tem pressa. Olha só, já tá cobrando aí pizza. Eu falei que ia pagar, foi? Nem lembro mais, né? Falei que ia pagar uma pizza. Só quando acabar a pandemia, não foi? Ainda vai demorar. Porque tiver todo mundo vacinado, a gente vai comer uma pizza. É, esse cara é esperto. Só que a fórmula, duvido se ele lembre. Já esqueci a fórmula que ele viu agora, mas da pizza, que foi um mês atrás, ainda lembra. Se eu perguntar as fórmulas aí para ele da aula de hoje, eu acho que ele não vai lembrar todas. Mas da pizza, selado. Quem manda eu falar muito, né? Tem que pagar. Já podemos fazer a questão? Tô terminando. Está terminando ainda. Então vamos aguardar a jovem aí. Calma aí, professor. Tá. Pronto, Anne. Convida a gente para tomar um café na tua casa, Anne. Professor, pode mostrar as outras alternativas, por favor? Tá aí. Podemos corrigir? A Erika acha que é a letra A. Um objeto de 4 centímetros de altura colocado à distância de 10 centímetros de um espelho côncavo. Como o espelho é côncavo, a focal é positiva e a distância também aqui é P positiva. E o O é 4. Nessa configuração, sua imagem terá, vamos ver aqui como é que eu fiz. I sobre O igual a F sobre F menos P, né? Aí, vamos calcular o I, então. I sobre o O é 4, o F é 60, tá? E embaixo ficou F menos P.
Por que deu 50 embaixo, professor? Porque o F é 60 e o P é 10. Como embaixo é F menos P, vai ficar 60 menos 10, vai dar 50 aqui embaixo. Aí, se você quiser, você pode cortar um zero de cima com um zero de baixo, multiplicar isso aqui cruzado, vai ficar I vezes 5, vai dar 5I, igual a 6 vezes 4 é 24, né? Multipliquei cruzado, 4 com 6 aqui. Passo o 5 dividindo, então esse I vai ser 24 dividido por 5. Quando você divide 24 por 5, dá isso aqui, ó. 4,8. Resposta é letra B, né? Letra B. Terá 4,8 centímetros de altura, será direita, né? E virtual, localizada a 12 centímetros do vértice. Eu não fiz, será invertida aqui, letra A, localizada a 12. Eu tinha que ter calculado, né? Pera lá. Só com esse 4 aí, por que eu já falei que era a letra B? Vamos olhar aqui. B será direita e virtual. Localizada a 2 centímetros. Localizada atrás, né? Ah, já entendi. Por quê? Olha lá. Presta atenção. Esse espelho ele é côncavo. Se esse espelho é côncavo, os elementos estão na frente do espelho. Então, tu tens a focal, não é isso? Tu tens o centro bem aqui. Ele disse que o P, a distância do objeto ao espelho, é 10. Só que como a focal é 60, daqui para cá é 60. Vê se vocês entendem o que eu estou falando, olha lá. Como a focal é 60 e o objeto está a 10 centímetros, o objeto está entre o foco e o vértice. Ele só pode estar aqui, né? Porque a distância dele é menor que 60. Então, ele está nessa posição aqui, ó. Quando o objeto é colocado nessa posição, a imagem é virtual, direita e maior. Olha lá. Então, ela está atrás do espelho, a imagem. Então, é 4,8 centímetros de altura, né? Ela é maior que ele, ó. Lembra que ele tem 4 centímetros, e a gente achou o cálculo 4,8, então ela é maior. E toda vez que ela for virtual, que ela está atrás do espelho, ela é direita. Tudo bem? Então, na letra... Essa aqui que também fala 4,8, ela está errada, porque ela diz que ela é invertida. Sempre que a imagem for virtual, ela é direita. Ela não pode estar atrás do espelho de cabeça para baixo. Não está errada a letra C por causa desse invertido aí. Tá? Então, a 4,8 que a gente achou, ela é direita e virtual, localizada a 12 centímetros. Deu para entender essa daí, galera? Sim. 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 Vocês acertaram? Alguém tinha acertado essa? Eu. Eu quem? Adriele. Adriele, só você acertou? Você é muito inteligente. Agora sim, eu errei. Tudo bem. Então, tá bom, né, de resolver a questão? Só mais uma. Só mais uma? Eu quero que eu resolva toda a questão do trabalho deles aí. Deixa eu ver se essa aqui for grande ou for pequena. Só mais 4. Não dá tempo, tá? Porque a minha aula é até... Até que horas? É 9h15 ou 9h30 a aula? Não, porque senão eu vou resolver... Tá? Vocês vão fazer essas aí. Vocês já sabem fazer. Pelas 6 que eu fiz, vocês são capazes de fazer qualquer uma lá. Tá? Então... Pera lá. Vocês conseguem fazer as 4 mais que faltam aí, baseado no que a gente fez. Tudo bem? Eu quero que vocês coloquem o nome de vocês lá no grupo do WhatsApp. Façam uma lista de frequência agora de quem assistiu a aula. Tudo bem? Vamos parar a gravação aqui. Deixa seu like.